sobre esse termo. Pronto, começamos a gravar. O que é que vocês entendem sobre esse termo, esse vocabulário? Globalização. Qual é o entendimento de vocês? Eu entendo muitas coisas. Vá, diga. Assim, para mim, é exatamente isso que Gabriel disse. Um mundo conectado, entende? De você, vamos dizer que, enfim, esse tipo de coisa. Cortou seu áudio, Eric, na parte que você estava falando. Ah, assim, professor. O que eu compreendo é basicamente o que o Gabriel colocou nos comentários. Globalizar é unir, tá ligado? Tanto unir pessoas, como unir comércios, unir comunicações, enfim, unir as coisas. Hum, grave esse verbo unir que você usou. E você, Gabriel? E você, Luiz? Tá podendo falar? É o que eu disse, é um mundo conectado aí, tendo relações aí de comércio mais. De comércio e também de comunicação no geral aí, né? E na questão de tecnologia, tudo assim, de conhecimento e tudo mais. Olha como aparece essa questão da união, né? Tanto que Eric falou, quanto que Luiz falou, quanto que vocês falaram, né? É uma proximidade. A gente não pode falar assim de uma proximidade entre quase que uma, não vou dizer uma supressão, né? Mas um movimento que parece que ele subordina não é um termo muito adequado, mas ele quebra, pelo menos do ponto de vista virtual, né? Do ponto de vista das tecnologias, da informática, etc., das telecomunicações, uma realidade que parece que não há limites geográficos, né? E limites entre nacionalidades, entre estados nacionais, né? Vocês podem, por exemplo, né? Todo mundo, eu poderia, né? Nós poderíamos estar aqui nessa sala de aula, mas em contato, por exemplo, com algum professor, sei lá, da França, né? Do Japão, da China, da África, dos Estados Unidos, qualquer lugar do globo. A gente poderia estar trocando experiências em sala de aula sobre sociologia, sobre geografia, sobre qualquer coisa qualquer disciplina dessa, sem necessariamente não, sem estarmos juntos um do outro e próximos no ponto de vista geográfico. Então, aproximação, união, como Eric e Luiz, vocês falaram. Outro ponto é a questão do tempo, né? Como a questão do tempo também, ela sofre alterações, a noção do tempo sofre alterações, tanto do ponto de vista objetivo como subjetivo. Nós tendemos a vivenciar o tempo, um tempo muito corrido, né? Que a gente fala, pô, como esse ano passou rápido, como as coisas estão acontecendo rápido, né? É próprio desse manancial, né? De informações, de coisas que nós fazemos, que nós temos que fazer, etc., que parece que o tempo está correndo mais rápido, né? E a questão também objetiva, né? Porque, novamente dando o exemplo aqui, independentemente do horário que seja, nós poderíamos nos conectar, né? Essa questão do tempo não nos impede mais, né? Se de forma simultânea. Eu poderia estar aqui, sei lá, conversando com algum professor de sociologia lá de alguma universidade chinesa, para discutirmos esse conteúdo, né, da globalização para vocês, não é? E ele estaria participando dessa aula de forma simultânea.
temporalmente simultânea. Então, é a questão da proximidade da união, de uma aldeia global, como eles chamam, né? Como os teóricos da ordem chamam de aldeia global, de a unidade, né? De um desaparecimento das fronteiras nacionais, do desenvolvimento de um cidadão mundial, né? E etc. A gente vê isso, né? E globalização é um fenômeno histórico mais ou menos recente, né? Com esses termos, com essas características, com essas qualidades, etc. É um termo mais recente, né? Que era da aula passada, que nós não tivemos, né? Que nós temos que marcar, né? Uma aula extra. Em que se discutiu a questão do fim da história, tal, com a derrocada do bloco socialista, né? Como alguns teóricos da hora, principalmente Fukuyama, né? Ele escreveu acho que foram 2 livros, né? Sobre o fim da história, né? Com o título que é O Fim da História mesmo, né? Só o conteúdo do livro é o título do livro, né? Como ele põe a globalização e a sociedade de mercado, a democracia liberal, etc., como o final da história humana mesmo, que coincide com esse processo da globalização. Né? Essa é a perspectiva de entendimento que a gente tem, né? Como algo mais ou menos positivo, né? Você entende a globalização como um fenômeno, vocês entendem como um fenômeno positivo, negativo, vocês acham ela uma experiência interessante? Você enxerga algum tipo de problema, etc. Como é que vocês enxergam? Qual é o julgamento de vocês, falando mais, de forma mais clara? Como vocês julgam a globalização? É interessante, em parte, assim, tudo tem seus prós e contras, né? Mas, assim, por exemplo, as partes mais interessantes da globalização que a gente tem uma melhor comunicação e um melhor compartilhamento aí de conhecimento, de informação. A gente sabe, assim, como as coisas se passam do outro lado do mundo e os conhecimentos que eles estão desenvolvendo lá, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mundo. E também tem uma maior facilidade dessas tecnologias hoje em dia chegar aqui, né? E também, entre outras coisas, até mesmo entretenimento, né? A gente tem acesso ao que o pessoal assiste em outros lugares do mundo, que o pessoal tá gostando. Tipo, tanto o acesso, né, a conteúdo, quanto científico, entretenimento e tudo mais, pô. Assim, a gente tem uma maior facilidade de alcançar as coisas que estão bem distantes de nós, né? Assim, esse é um dos prós, né, da globalização. É algo interessante isso mesmo, né? Principalmente com a internet, né? Para mim também há mais prós do que contras na globalização, sabe? Porque, tipo, a gente conectar o mundo é muito interessante, porque a gente, assim, em mais nosso país, né? Que é um país bem atrasado comparado com outros. Então, a gente receber inovações, receber informação sobre tecnologia, além das mídias também, que a produção de mídia no Brasil também é muito, vamos dizer que desprezada, né? Então, a gente vive de mídia de fora, entretenimento, enfim, basicamente tudo que a gente utiliza, que consome no Brasil, vem de fora. Então, imaginar o Brasil sem um mundo sem globalização é a mesma coisa que imaginar um Brasil, tá ligado? Totalmente isolado de tudo. Era que depois o tema interessante agora, que serve para problematizar. O entretenimento, as empresas, né? Não só entretenimento, os meios de comunicação, as grandes empresas, etc., majoritariamente não são nacionais, né? Tem, lógico, o SBT, a Globo, etc., tal, mas todos ligados, de certa forma,
algumas outras empresas internacionais, né? Não é, ou elas negociam ações na bolsa, etc. Tem algum tipo de investidores estrangeiros, ou quer seja quem põe dinheiro nelas, né? Nas publicidades, etc. São empresas Santander, Toyota, Ford, todas essas coisas, né? Então, a globalização também é a globalização econômica, né, gente? Esse processo econômico é muito forte, né? Dessas quebras de barreiras nacionais, né? Quebra de limites. Não de barreiras nacionais, quebra de limites de regulação. Regulação econômica. A gente não estudou isso no estado de bem-estar social, no keynesianismo de intervenção do Estado. A globalização ela prega o processo de destruição desses limites, dessa regulação do Estado, né? A globalização ela coincide com um processo histórico, político, não só político, mas também muito cultural, né? Que ele tenta influenciar, manipular o comportamento das pessoas, mas ela coincide com o desenvolvimento do Estado neoliberal. Globalização, ela pode ser, não vou dizer assim sinônimo, mas ela tem uma dessas características, o desenvolvimento desse Estado neoliberal, né? Do que se chama de Estado mínimo, né? O Estado mínimo, a gente já sabe, né? O Estado mínimo para alguns grupos sociais, né? E não para outros, né? Geralmente, o Estado mínimo, quando nós vamos discutir esse momento histórico, nós estamos falando de Estado mínimo para os gastos sociais, né? Gastos sociais com saúde, com educação, com previdência social, etc. Tudo isso é Estado mínimo mesmo, né? Mesmo. Mas para outras esferas de atuação do Estado, é um Estado bem generoso, né? Para dizer o mínimo, né? Mas nós discutimos aqui que o que vocês entendem por globalização, os aspectos positivos ou negativos, etc. Mas a globalização, esse termo globalização, ou uma fase ulterior do conceito de imperialismo para os autores marxistas, etc., né, que seria uma nova fase do imperialismo, essa dominação de algumas nações mais importantes e tal. A globalização é um fenômeno que se efetiva, alguns autores falam, a maioria dos autores falam que se vai se desenvolvendo ali, já naquele período do estado de bem-estar social, mas que vai se desenvolver plenamente, podemos falar um momento histórico que dá o pontapé inicial, né, da globalização nesses termos, é a partir da década de 1980. Então, do ponto de vista histórico, é um fenômeno mais ou menos recente, né? Fazer, sei lá, 40 anos ou 40 e poucos anos. Então, é um fenômeno mais recente. Porém, no entanto, né? Não sei se eu falei já com vocês, se a gente já discutiu alguma coisa nesse sentido, se eu passei, etc. Eu não me lembro, deixa eu ver, no terceiro ano não, acho que agora também não. Quando Marx trabalha lá no Marx e Engels, né? Lá em 1800 e alguma coisa, que ano foi? Não me lembro a data exata, mas não interessa muito. Quando eles são impelidos, né, para escrever um manifesto para o conjunto da classe trabalhadora, né, que a Liga dos Comunistas, né, pedem para ele, para os dois escreverem, né, e que esse manifesto fica conhecido como o famoso Manifesto do Partido Comunista. Eles vão lá escrever nesse manifesto do Partido Comunista características inerentes do capital que são características que já apontam para a necessidade histórica, para o desenvolvimento ulterior desse fenômeno que nós estamos estudando agora de globalização.
Ele fala aqui como essa nova relação social, que tem como centro a produção de mais-valia, a produção de lucro, e do lucro da reprodução ampliada, do lucro sempre maior, a cada intervalo de tempo, faz com que a necessidade do capital, uma própria característica inerente dele, seja seu caráter expansivo. O que significa ser um caráter expansivo? Que o capitalismo, para nós entendemos o capitalismo enquanto um modelo de organização social, temos que ter em mente sempre que o capitalismo é um sistema mundial. E é um sistema mundial porque a lógica do capital é sempre uma lógica expansiva. E expansiva significa o quê? Conquista de novos espaços geográficos. E essa conquista de novos espaços geográficos significa o quê? Vai significar a tendência ao desenvolvimento, por exemplo, do fenômeno histórico que nós conhecemos como colonização. Lá nos primórdios do desenvolvimento do capitalismo, né, do século XV em diante, ocorreu o fenômeno da colonização, tanto das Américas quanto de parte do continente africano. Não foi isso? Nós não estudamos isso em história, etc., em sociologia também. Colonização. Posteriormente a esse período, lá já com a Revolução Industrial, etc., nós tivemos o segundo momento histórico, que é conhecido como neocolonização, né? Uma nova colonização, né? Que novamente teve como espaço geográfico privilegiado dessa violência histórica propriamente dita, o continente africano e boa parte do continente asiático. E esse processo histórico, né, de expansão do capital, ele não se termina a qualquer momento histórico hoje. Por exemplo, você vê no Oriente Médio fenômenos nesse sentido. Você vê no norte da África fenômenos nesse sentido. Nessas, vamos dizer assim, nessas invasões dos Estados Unidos para impor o que eles chamam de democracia liberal, né? Que na verdade não é imposição de democracia liberal nenhuma, né? Porque são escolhidos alguns países que devem ser invadidos para a implementação dessa democracia liberal e outros não. Então, qual é o critério que se utiliza para a invasão, por exemplo, da Líbia, da Síria, etc., e para que os Estados Unidos não se intrometa em assuntos internos, como, por exemplo, de sua maior aliada lá no Oriente, uma de suas maiores aliadas lá no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita não é um regime político calcado na democracia, né? Muito pelo contrário, né? Não sei se vocês têm noção dessa informação, se vocês conhecem a informação. Um desafeto da família real saudita, né? Tem uma família que comanda politicamente a Arábia Saudita. Um dos desafetos dele, né? Estava na Turquia. Não sei se ele pediu refúgio, asilo político, etc. Não sei. Acho que era um jornalista, se não me engano. Esse jornalista foi sequestrado, gente. Não sei como, eu não me lembro assim dos pormenores, não. Ele foi sequestrado, foi levado para a embaixada da Arábia Saudita e foi morto lá, torturado, esquartejado, etc. Olha a gravidade desse fato. Né? Lá na Turquia, um dos aliados do Ocidente, né? Daquela região, né? Acho que é membro da OTAN, a Turquia. E não foi feito nada. Né? Não houve invasão, não houve nenhum tipo de retaliação por parte das potências ocidentais, justamente porque a Arábia Saudita é um dos, se não o maior aliado, é um dos maiores aliados dos Estados Unidos lá. Tá certo, gente? Então, essa discussão de invasão para levar a democracia, etc., é discussão de ampliação do capital, né, expansiva do capital. Né?
E que geralmente tem que ter alguma riqueza, né? Vocês percebem essa invasão dos Estados Unidos, né? Essa ocupação que eles dizem dos Estados Unidos, geralmente são países que têm algum tipo de riqueza material, né? Algum tipo de matéria-prima, petróleo, etc, tal coisa, né? Então, nesse sentido, então, Marx e Engels já apontavam lá, né? E que dessa caráter expansiva eles transformam tudo, né? Destroem as relações sociais lá, porventura, relações sociais, culturais, etc, né? Relações, e principalmente relações de trabalho, né? Existentes nessas localidades, né? Como ocorreu aqui, né? Na América Latina, como ocorreu lá na África, no período neocolonial, etc., né? Houve um processo de destruição das relações sociais, né? Daquelas relações mais comunais, principalmente nas tribos indígenas aqui do Brasil e também lá no norte da África, etc. Uma uniformização cultural, né? Da cultura dos brancos europeus e dos Estados Unidos, e que hoje em dia esse processo ele vai se intensificar, gente, quando nós discutimos a questão da indústria cultural, como o Alex falou, né? A indústria cultural é um fenômeno muito importante no processo de globalização, porque é um fenômeno de uniformização da própria cultura, né? Porque o Alex falou um ponto importante da globalização, e que eu chamei a atenção de vocês dois. Qual é esse ponto importante? Ele fala, poxa, grande parte dos meios de comunicação, dos filmes que nós assistimos, das peças que nós vemos, dos livros que nós lemos, etc., são todos produtos de outros países. Que outros países são esses? Ou que outro país tem um domínio, tem mais ou menos a hegemonia cultural? Nós estamos falando, obviamente, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem hegemonia cultural, não só econômica, né? Mas hoje uma tensão muito grande com a China, mas até aquele período histórico, né, com o surgimento da globalização lá na década de 1980, era a potência hegemônica, né? Começava a despontar, né? O Japão aparecia como uma possibilidade de superação, a Alemanha também, mas os Estados Unidos sempre foi, desde o final da Primeira Guerra Mundial, né? Que ele se torna a grande potência capitalista. Então, a arte que nós vemos é uma arte produzida basicamente lá. Quer seja no Hollywood, quer seja hoje em dia com Amazon Prime, com Disney Plus, com Netflix, com tudo isso. Na verdade, são todos produtos dos Estados Unidos. Né? São todas empresas de lá. São todas empresas de lá. Música aí, dos Estados Unidos, ou tem uma hegemonia maior das músicas produzidas lá nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? Mas tem como inglês a língua, né? Mais importante de expressão cultural. Os livros, idem, e outros fenômenos culturais, eles também têm vamos dizer, uma hegemonia, principalmente dos Estados Unidos, mas de todos os países ali, principalmente dos Estados Unidos, União Europeia e Japão. Então, a globalização, a gente pode falar que significa um processo de dominação. Vocês acham que a globalização seria um processo de dominação, tanto do ponto de vista econômico, quanto social, quanto cultural, quanto político, etc.? Vocês já pensaram nesses termos, Alex e Luiz? Rapaz, já pensei sim. Agora sim, o que eu não gosto, para mim, um dos pontos negativos da globalização é que a população de cada país, de alguns países, acaba perdendo um pouco da sua identidade e assumindo um pouco mais da cultura de outro país. É isso que eu acho um ponto negativo. Mas, assim, parte disso é a escolha de alguns
porque acha aquilo bonito, não, aquilo é um modelo de vida boa, de riqueza, vamos imitar. Algumas pessoas é isso. Ou não, realmente algumas coisas vão sendo impostas, assim, já pela cultura do outro país que é trazida aí por meio da internet e de outros fatores aí. Algumas coisas são impostas e outras realmente são, assim, a pessoa vai, como é que eu posso explicar, assim, as pessoas vão extraindo, assim, da cultura do outro país, assim. Então, eu acredito numa dominação completa. Eu acredito, assim, que boa parte, assim, acaba sendo sim. Mas, por exemplo, quando você fala aí de filme, realmente, até um tempo atrás, realmente, quando se falava em filme, era só estadunidense. Mas, cara, os filmes dos Estados Unidos, hoje em dia, não são os únicos que são bons ou que estão tendo tanta influência. Você vai na Netflix agora. Netflix, meu amigo, só sai o quê? Filme, novela e série coreana. E anime japonês, tá ligado? Tá, tá tendo muito isso. E o pessoal tá gostando muito, assim. O pessoal tá vendo isso. E também tem a questão do K-pop. O pessoal também de outros países tá começando a gostar disso. Aí, tipo, tem essa influência muito grande dos Estados Unidos no Brasil e em outras partes do mundo, mas é fácil de mudar, tá entendendo? Pelo menos na parte cultural. A parte cultural é bem volátil. Eu acredito que é bem volátil na questão da parte cultural na globalização, porque isso vai sempre mudando. Agora, quando você fala economicamente, aí sim, economicamente aí é que a gente pode falar mesmo de uma dominação, principalmente quando essas multinacionais dos Estados Unidos, que tem, por exemplo, a sede lá nos Estados Unidos, mas a fábrica mesmo é em outros países subdesenvolvidos, e ali você vai ter uma exploraçãozinha, principalmente na China, no Brasil, na Índia, nesses países que são grandes, mas que ainda assim maltratam muito os trabalhadores e tá ligado, pronto. Que é onde vai ter as fábricas dessas multinacionais. Aí nessa parte, sim, aí eu digo sim, que é uma dominação e uma exploração. Mas na parte cultural eu vejo que está perdendo um pouco de força, assim. E você, Eric? Cadê Eric? Será que Eric sumiu? Esse é um negócio que realmente, tipo assim, nosso país, ele como foi uma colônia, né? Ele teve justamente uma virada muito brusca nessa questão cultural. Porque chegou as missões dizimando tudo, mandando a galera orar e quem não se convertesse ia pra vala. Enfim, e com a chegada dos espanhóis, a cultura dos portugueses também foi muito disseminada e a gente hoje em dia praticamente não tem nada do que a nossa cultura realmente deveria ser. O nosso tupi, a nossa crença indígena, né? Eu fico me perguntando como seria o Brasil se não tivesse sofrido uma invasão tão abrupta, né? Tão brusca. Não Deveria ser muito existia interessante. Brasil, né? Mas enfim, como o Brasil é Brasil e aconteceu tudo isso, né? Vamos falar no panorama mais geral. E é exatamente isso que Gabriel disse, tá ligado? Tipo, às vezes ocorre muito de perder a personalidade. Acontece até em esquemas mais micro, tipo assim, quando eu fui em João Pessoa, que eu fui visitar uma tribo indígena. Eu achando, tá ligado, fantasiando, achando que ia ser um índio de verdade. Quando chega lá, os cabas tudo assim, parecido com o professor até assim, moreninho, tá ligado? Os cabas assim, e tudo de short jeans, parecendo as pessoas normais. Eu disse, tá, isso é índio, uns cabos desse aí eu vejo no terreiro da minha casa, mano. Ave Maria. Aí é imoral, pô. As coisas vão se perdendo com o tempo e um medo muito grande dessa cultura se perder, tá ligado? Isso tem uma enorme discussão, como que Alex falou, que uma das discussões sobre os indígenas hoje em dia, né, pelo processo de integração cultural, social, política, econômica, etc., é que essa perspectiva é uma perspectiva bastante, vamos dizer assim, problemática, né, que enxerga um essencialismo do que seria índio, né? Essencialismo em que sentido, né? O índio seria aquele que tivesse determinadas expressões culturais, de vestimenta, etc, etc, tal.
Se ele não tiver isso, você vai causar aquela estranheza, como Éricles causou estranheza a Éricles, né? Mas veja por outro ponto, Éricles. É um processo... os intercâmbios culturais são processos dinâmicos, né? Os grupos sociais, culturais, eles vão se... tendo relações entre si e mudando. Logicamente, Éricles, que a mudança, justamente pelo esse processo de uniformização, homogeneização cultural e econômica, vai ser um determinado processo de utilização de calça jeans, tênis, mochilas, celulares, etc., vai ser nessa direção, né? Mas eles têm um modo de vida, né, que eles tentam preservar muito daquilo que eles consideram como uma tradição indígena, né? Mesmo eles se vestindo... Assim, eu digo que o cabo tem estranheza, mas, tipo, eu fiquei imaginando também que uma hora ou outra, essas coisas têm que chegar para esse povo, né? Que eles não são obrigados a viver, vamos dizer que com um pouco para sempre, né? Eles também têm o direito de se, vamos dizer que de se desenvolver, tá ligado? Mas é porque realmente causa estranheza, tá ligado? Você que é acostumado a ver a imagem do índio daquele jeito, quando você vê essa modernidade, a modernidade toda chegando para ele, chega a ficar assim, oxi. Mas tipo, a questão é que esse processo é muito forte, né? É um processo de apagamento das diferenças, né? Por mais que se fale em globalização enquanto diferença, né? Quanto o desenvolvimento da diferença, etc., não seria bem assim, né? Então, esse processo, gente, dentro desse ponto de vista, eu botei aí um slide para a gente ter uma visualização melhor, um processo da globalização surge com uma necessidade lá que Marx e Engels estavam apontando lá no manifesto do Partido Comunista, né? O capitalismo enquanto sistema mundial, né? O caráter expansionista do capital enquanto uma das características mais importantes desse tipo de relação social. Tá certo, gente? Então, não é algo que começa em 1980, ele vai se intensificar. Intensificar por quê? Aí você vai ter, por exemplo, o desenvolvimento da terceira revolução industrial, da internet, dos celulares, né? Celulares um pouco depois, mas daquilo que nós podemos falar dos celulares mais primitivos, né? A internet, o desenvolvimento da internet, nesse processo que vai sempre desenvolver mais e mais e mais, tornar cada vez mais, tomar conta das vidas das pessoas, né? Você pode ter a globalização, ter esse pontapé, né? Essa possibilidade de desenvolvimento maior com o desenvolvimento da terceira revolução industrial, do desenvolvimento das telecomunicações, é óbvio, né? Porque hoje em dia, até hoje em dia, mais, né? Mas naquele momento a gente já podia fazer. O cara lá estava na Bolsa de Valores de Nova York, né? Aí quando ele fechava a Bolsa de Valores de Nova York, ele poderia fazer negócio com vender ações, etc., comprar ações, comprar dinheiro, ien, né? Lá na Bolsa de Valores de Tóquio. E esse processo só é possível, né, com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento das telecomunicações. Lógico que aquele momento de desenvolvimento da terceira revolução, que se chama terceira revolução industrial, foi imprescindível para o desenvolvimento da globalização, como nós conhecemos hoje, né? Então, você tem essa natureza, tem essa importância desse desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento também desse fenômeno social, político, econômico que nós estamos discutindo agora, que é a globalização. Então, não se pode pensar, ou talvez faltasse esse desenvolvimento tecnológico já naquele período que Marx e Engels escreveram, ou no começo do século XX, ou no período do estado de bem-estar social, etc., estivesse faltando esse desenvolvimento da própria tecnologia, que vai ser inerente ao quê? Ao desenvolvimento do toyotismo, como nós vimos, né? Que também se baseia no desenvolvimento da necessidade da chamada terceira revolução industrial e do desenvolvimento do Estado neoliberal.
Então, esse processo de globalização é um processo que tem sua natureza e sua gênese, ou seja, resumindo a grosso modo, seu pontapé de partida são justamente as necessidades econômicas postas pelo desenvolvimento do capitalismo. Tá certo? É um desenvolvimento do capital, é uma lógica inerente ao desenvolvimento do capitalismo e que, dentro daquela atmosfera social, cultural, econômica, lá do começo da década de 1980, ela vai ter condições objetivas para transformar literalmente, todos os países do globo, poderíamos falar hoje que eles fazem parte da humanidade, do que se chama aldeia global. Você pode falar, professor, mas eles sempre fizeram parte da humanidade. Concordo, sempre fizeram parte da humanidade. Mas essa ligação entre todos, essa possibilidade de uma pessoa acordar em um determinado lugar e dormir em outro lugar, essa possibilidade de mesmo a pessoa não sair do ponto de vista físico, geográfico, de uma determinada localidade, mas, ao mesmo tempo, através da internet, é possível para ele conhecer, pelo menos imageticamente, outras realidades sociais e culturais. Vamos visitar o Museu do Louvre, o Museu de Arte Moderna lá dos Estados Unidos, ou algum tipo de museu daqui, do Brasil, aqui da Bahia, aí da Paraíba, etc. É possível para ele. Então, há uma conectividade entre países, grupos sociais, localidades geográficas, que anteriormente não existia. Ou, se existisse, era de forma precária. Beleza? Tá falando, mas o neocolonialismo está certo. O neocolonialismo era. Mas, por exemplo, os islâmicos do norte da África, né, eles entraram em contato com os europeus, entraram em contato com os europeus, invadiram, escravizavam, etc. Né, dominaram política econômica, dominaram o norte da África. Eles tinham essa intercâmbio cultural mediado pela violência, tal, tinham, beleza, existia isso, né? Mas hoje em dia é dado de um modo mais intenso e extenso, né? Porque o islâmico lá do norte da África, ele pode conhecer a cultura sei lá, do Japão ou da China ou de Bangladesh através da música produzida por aqueles países, através dos filmes produzidos por aqueles países, né? Através das vestimentas, através dessa pessoa hipotética, ele pesquisar algo sobre a cultura, pode ler sobre a cultura, os diversos escritos científicos, né, sobre isso, antropológico, sociológico, o que é que seja. Aquilo que a gente estava discutindo, que a gente enveredou, Luiz, quando a gente falou da Deep Web, né? O Deep Web como um canal que tem muito dessas produções científicas que a galera disponibiliza de forma gratuita, né? Que às vezes é paga e não é um preço muito barato, né? Então há essa possibilidade, né? Então não só de ter o contato direto com o europeu, mas através da mediação das telecomunicações e da internet, o cara lá pode ter um contato com o japonês, com a cultura japonesa, conhecer a cultura japonesa, estudar a cultura japonesa. Que de outro momento, se não houvesse esse desenvolvimento técnico, materialmente falando, seria muito difícil para ele, esse conhecimento. Não que fosse impossível, mas seria muito difícil. Então, essa possibilidade é muito importante, né? Mas a gente já discutiu aqui que é uma necessidade econômica, né? Que pela primeira vez na história a gente pode falar isso, que temos uma humanidade, né? Não porque
Né, que antigamente os negros lá das tribos lá da África que foram colonizados, etc., os índios daqui, não é humanidade, não é isso, gente. Né? Humanidade no sentido que eles estão em complexas relações entre si, como possibilidade, tá certo? Então, o cara com celular e a internet hoje, pode conhecer o mundo todo. É possível para ele conhecer o mundo todo. É possível para ele construir relações com pessoas de todo mundo. O WhatsApp, o Telegram, as redes sociais, etc., a gente pode conhecer um monte de gente de todos os países, de todas as crenças religiosas, de todas as classes sociais, todas as etnias, etc. Então, assim, aí você pode pensar, não é um desenvolvimento positivo, vou dizer que é um desenvolvimento contraditório. Que a globalização seria algo contraditório. Tá certo, gente? Se pudesse definir a globalização com uma palavra, seria contradição. Porque eu falei tudo isso, que na década de 1980, com a terceira revolução tecnológica, né? Foi possível, né? Efetivar o surgimento e desenvolvimento do que esses autores chamam como aldeia global, né? Mas, obviamente, gente, é uma necessidade do capital, né? E a necessidade do capital, o quê? De lucrar, né? Quer seja o capital produtivo, quer seja o capital financeiro, etc., é lucrar. Não é? E esse lucro, como é que funciona? Funciona, né? Lá, né? Separação dos trabalhadores do meio de produção, aí o capital lá, os capitalistas vão lá, compram força de trabalho, maquinário, etc., produzem mercadoria para serem vendidas no mercado, né? E essas mercadorias serão vendidas no mercado através de dinheiro. Quem tiver dinheiro vai ter acesso a tudo isso. Quem não tiver, paciência, né? Não vai ter acesso. A mesma coisa acontece com essa questão da globalização, do acesso, por exemplo, a essa aldeia global, ou essa cybercultura, né? Esse cyberespaço. Quem não tiver acesso à internet, quem não tiver acesso a celular, quem não tiver acesso ao computador, não vai participar dessa festa. Por quê? Porque não tem os aparatos tecnológicos para se interligar com o mundo. Então, os mesmos limites que faz com que hoje no Brasil tenha mais de 100 milhões de pessoas com dificuldade de se alimentar, né, com segurança alimentar, porque não tem dinheiro, a mesma coisa se dá com isso, com a globalização. A Netflix deu aquele boom, né? Aí no bojo da Netflix surgiram outras empresas nesse sentido, né? Mas quem não tem dinheiro para pagar na Netflix não participa disso. Simples. Quem não tem dinheiro para ir ao cinema, a um concerto, a uma livraria, também não vai ter participar do que eles chamam de aldeia global dessa humanidade. Né? Não é verdade? Simples. É isso, por isso que é contraditório. Porque é um processo que se desenvolve enquanto uma necessidade econômica do próprio modo de produção capitalista, que tem como objetivo, obviamente, objetivo último, ou o objetivo primeiro, né, vamos dizer, o objetivo primeiro, de conseguir mais e mais e mais lucro. Será que o Luiz caiu? Acho que sim, professor, provavelmente. Né? Então é isso, Éricles. Então, necessidade econômica. Então, essa globalização, esse processo de desenvolvimento, surgimento e desenvolvimento do que nós podemos chamar de humanidade, né? Propriamente dita, efetiva, né? Vai apresentar seus limites.
E esses limites são postos porque esse desenvolvimento da humanidade, ela se dá tendo como base a necessidade de exploração econômica. Simples. Por isso que é contraditório. Por isso que tem que analisar a globalização enquanto fenômeno histórico contraditório. As possibilidades que esse novo momento histórico faz com que surja no horizonte da humanidade são imensos. Imensos. Se fosse possível, por exemplo, do ponto de vista econômico, acho que também acho que ninguém em sã consciência pensaria como algo negativo. Se fosse outro processo, por exemplo, de organização econômica, olha a maravilha que seria a gente poder vai dar 9 horas agora, são 10 para as 9. A gente poderia sair, pegar um voo agora às 9 horas e no final da tarde, talvez no final da tarde de hoje, nós poderíamos já estar lá na Europa, ou em algum país da África, ou em alguma cidade dos Estados Unidos, né? Que maravilha seria. Pelo menos nisso. Né? Fosse outro modo de produção. Então, a globalização dá nesse sentido. Por quê? Nesse texto que eu passei a vocês, esse texto tem um pouco de dificuldade, né? Mas é pequeno o texto, mas aí é muito bom. O autor vai apontar o seguinte, o autor é Giovanni Alves, se eu não me engano o nome dele, que ele vai apontar que esse processo é orientado pelo capital. Não? E o sujeito, olha como ele fala, olha como ele explica. Né? O sujeito desse processo é o capital. E nós, enquanto indivíduos sociais, somos meros, vamos dizer assim, predicados, somos meros marionetes de todo esse processo. Aí, Érico, o que é que ele fala? Qual é o sentido dele falar que o sujeito é o capital? Que é justamente para as necessidades econômicas que há essa interligação entre os diferentes espaços geográficos, em relação ao tempo, etc., de todo o planeta Terra. Então, foi como uma necessidade de aproximar, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de Londres, a Bolsa de Valores de Tóquio, etc., que se desenvolveram esses novos aparatos tecnológicos, né, da telecomunicações, internet, etc., etc. Basicamente foi nesse sentido, foi a necessidade do capital, né, de aproximar, né, de destruir determinadas barreiras geográficas para que houvesse uma maior dinamicidade das trocas comerciais, que se desenvolveu, que se explica esse processo da globalização. Por isso que é o capital como agente desse processo, e não a humanidade, nós, seres humanos, indivíduos, como agentes. Significa o quê? Significa que há uma inversão, né? O capital é uma inversão, né? Entre sujeito e objeto. Simplesmente isso. É uma inversão entre sujeito e objeto. Então, a necessidade em que determinadas pessoas, ou a lógica do capital, de produzir mais-valia, de explorar trabalho, de lucrar cada vez mais, ela é o mote, ela é a origem desse processo de globalização, e não nossas necessidades humanas. Não é por causa de nossas necessidades humanas, não é para a construção de uma humanidade, não é para a construção de um determinado mundo em que essa relação seja mais próxima, que nós possamos ter conhecimentos culturais sobre outros países, econômicos, que esse intercâmbio entre os diversos povos do mundo se dê de forma harmoniosa, sem conflitos, sem contradições, etc., que se desenvolveu a globalização. Não foi por causa disso, foi por causa da necessidade econômica.
E essa necessidade econômica realmente, objetivamente, como nós falamos, objetivamente fez com que houvesse a construção daquilo que nós podemos chamar hoje de humanidade. Então, a globalização, e se você tiver possibilidade de ler, né, tiver algum tempo para ler, ele faz a distinção entre globalização em si e globalização para si. O que isso significa? Que, do ponto de vista material, nós temos um processo de realmente de construção de uma determinada humanidade, né, de uma aproximação entre os diferentes povos, né, o desenvolvimento de individualidade, da possibilidade do desenvolvimento de individualidades e tal, individualidades ricas, etc., mas que esse processo ele sempre vai se esbarrar nesses limites que eu já falei, que são basicamente os limites econômicos, os limites de dominação econômica, social, política, etc. Porque se você pensar que a barreira econômica impede milhões de pessoas no Brasil de não participar desse processo de desenvolvimento da humanidade, você vai ver como, já do ponto de vista econômico, ela vai ser excludente. Não pense que são poucas pessoas, não. Às vezes a gente está tão imerso em nossa realidade cotidiana que a gente pensa que a internet, o celular, o computador, etc., é um fenômeno que todas as pessoas no Brasil têm, mas milhões e milhões de pessoas não têm hoje acesso à internet. Não tem nenhum tipo de aparelho, etc., apesar de todo esse processo de desenvolvimento, né? De possibilidade da pessoa ter acesso, mas a pessoa só pode ter acesso, né, se a pessoa tiver dinheiro. Se a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai ter acesso nenhum a esses bens econômicos que possibilita o desenvolvimento, o acesso dessa pessoa em particular a outras realidades sociais, econômicas e políticas. Isso em si, né, o que ele fala, globalização em si, no sentido de que materialmente existe essa possibilidade, né? Ou seja, nós podemos aqui falar com a pessoa que está na China, se nós conhecermos alguém na China, então materialmente pode. Mas esse processo não é um processo que tem como ponto de partida, como necessidade primeira, o desenvolvimento de nós enquanto indivíduos, enquanto sociedade. O que significa isso, Érico? Que a globalização não é um projeto racional, voluntário, nosso, de produzir uma determinada realidade social em que seja, não é suplantado, mas que, para além de nossas diferenças, enquanto indivíduos sociais, nós temos algo que nos une. O que é que nos une? Que nós somos parte de um gênero, né? Que gênero é esse? Nós somos todos homo sapiens. Nós somos todos humanidade. E professor, agora se eu falo, não, eu me lembrei, bicho. Eu tava vendo um negócio que eu achei muito interessante, que é um negócio muito massa, velho. Que, tipo, tem uma empresa que ela tava levantando financiamento coletivo e agora conseguiu, né, finalizar para fazer vamos dizer que um fone de ouvido que ele, tipo, consegue traduzir, tá ligado? Em tempo real. Conversas em um monte de idiomas diferentes, bicho. Muito interessante, viu? Ali é testado, gostei de ver. E se você parar para pensar, é muito bom, porque, tipo, torna, torna não mais uma obrigação, tá ligado? Você aprender outras línguas. Tipo assim, você ao invés de pagar caro para fazer um curso, você pode simplesmente comprar o fone e sair falando, tá ligado? E no momento e quando você começa a usar o fone, você vai aprendendo, né? Também ao mesmo tempo, simultaneamente. É uma coisa muito interessante, velho. Eu gostei demais de ver. Pô, massa, viu? Realmente a tecnologia abre novas possibilidades humanas, né? São fenomenais, né? Mas você vê, olha, já falando desse processo de financiamento, etc. Tal. Financiamento coletivo, tem um nome, né? Eu esqueci o nome que eles dão para esse financiamento coletivo, esqueci a expressão em inglês, né? Mas fica a pergunta,
Éricos. Provavelmente, obviamente que as pessoas, pela própria necessidade econômica, não estou falando nem que a pessoa é ruim, mas pela própria necessidade econômica de se sustentar, né? Vou comprar alguma coisa, né? Esse fone ele vai ser vendido, né? Ser vendido para que traga lucratividade para seus idealizadores, etc., para o dono da empresa. Né? É isso que nós estamos discutindo. Esse processo de desenvolvimento tecnológico, essa necessidade de desenvolvimento tecnológico, de mudança nas relações sociais, políticas, etc., tem como pontapé inicial, vamos dizer assim, tem como necessidade básica questões econômicas. É para lucrar, é para apresentar ao mercado um novo produto que possibilite dar um retorno financeiro para essas pessoas que elas estão agindo. É essa a contradição que está sendo posta. Não é uma união voluntária e racional, por exemplo, entre eu, você, Luiz, Lindenberg, Laís, Tamires, não foi uma reunião voluntária nossa que tem como objetivo a melhoria ou desenvolvimento de uma nova tecnologia para melhorar, por exemplo, o aprendizado de novas línguas, que essas pessoas que você deu exemplo se juntaram para a produção desse fone. As pessoas se juntaram porque vão produzir algo que vai ser vendido, que vai ter como retorno lucro para elas. É um avanço, nossa, é um avanço tremendo. Se eles conseguirem mesmo, vai ser algo interessantíssimo. Mas, no entanto, entretanto, o que esse autor está chamando a atenção, que eu estou chamando a atenção, que outros autores estão chamando a atenção aqui, todo esse processo, ele poderia ser feito de forma diferente. Poderia ser feito de forma diferente para que essas pessoas, todas as pessoas, pudessem ter acesso a essa nova tecnologia, independentemente de ter ou não condições financeiras para tal. Por isso que ele fala de globalização em si e globalização para si. Para si significa voluntária, racional, que seja uma decisão consciente de nós seres humanos. Em si é quando ela existe, mas ela é um processo, basicamente um processo cego, né? Que obedece às próprias leis do mercado, às próprias regras econômicas, etc. Então ele está falando que a globalização é entendida enquanto mundialização do capital. Né? Não tenho tempo de falar, mas na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre essa questão de mundialização do capital, mas que ela abre espaço para que seja construída novas formas de sociabilidade humana mais elevadas. Porque o próprio, vamos dizer assim, objetivo último do pensamento de Marx, né, no que tange a desenvolvimento da humanidade, era justamente esse, Eric, o desenvolvimento de uma só humanidade, para além de todas essas diferenças e particularidades individuais, de grupos sociais individuais, que se forjasse, se desenvolvesse uma sociedade em que poderíamos falar que é uma verdadeira humanidade. Esse é o objetivo último de Marx. Né? Então, com a globalização se alcançou isso, vamos dizer assim que, em parte, né? Em parte se alcança isso, né? Com a interconectividade, né? A proximidade, né? Os afastamentos das barreiras naturais, né? Que a gente podia estar agora, terminar a aula com você agora de modo remoto, né? E, sei lá, no meio da tarde, tá lá em Guarabira, resolvendo algum problema, e encontrar com você lá, ou com o Luiz, ou com qualquer outra pessoa. Porque
Porque tecnologicamente é possível, né? Mas essa tecnologia, essa possibilidade de desenvolvimento é possível, mas se eu não tiver o dinheiro para pagar, obviamente, vamos dizer assim, a passagem aérea, né? Aí eu não vou ter condições de estar aí à tarde, só se eu tiver condições, né? Então, a globalização é contraditória nesse sentido, que possibilita, do ponto de vista objetivo mesmo, nós temos essa possibilidade de construir uma só humanidade, mas que, ao mesmo tempo, nega o desenvolvimento nosso, né? Nos nega. Ou nega a milhões de pessoas esse acesso ao que eles chamam de aldeia global. Tá certo, Éricles? Então, se você tiver a oportunidade de ler o artigo, recomendo. Mas se você não tiver a oportunidade, você dá uma lida também nesse slide, que vai ficar mais claro para você desse processo. Né? E a globalização, obviamente, dentro desses moldes que ela se desenvolveu, há o projeto de dominação. O projeto de dominação, principalmente econômica. Tá certo? Show de bola. Então, a gente vai ter que marcar uma aula extra, né? Que a gente perdeu uma aula na semana passada, a gente marca aí. Então, uma boa terça para você, Érico. Um bom início de semana para você. E nos vemos na próxima terça, né? Ou segunda ou terça. Tá em ordem, professor. Valeu, um abraço. Valeu, velho. Abraço, tchau.